Olá, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Estamos começando mais uma edição do Papo das 9. Nesta terça-feira, 19 de maio, num dia de muito sol, na minha querida cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, renovando com vocês aqui esse pacto em favor da sanidade, do equilíbrio, da positividade, para a gente seguir, enquanto for necessário, por esta quarentena, lidando da melhor maneira possível com as informações, as notícias, as situações do dia a dia, eventualmente desgastantes, estressantes, mas nós estamos aqui, vivos, saudáveis, resilientes e sabemos o que nos convém. E quando a gente se esquece, eu estou aqui para lembrar e vocês me lembram também. É isso que justifica o espírito do Papo das 9. A gente está aqui para ganhar essa. A gente não vai entregar os pontos, não. Não vai não. E aí, quem nos ajuda nessa empreitada? Ele, Carlos Torres Pastorino. Eu vi uma mensagem ontem de um de vocês pedindo: André, conta mais a história do Pastorino, a biografia dele. Conto sim, não hoje, mas vou contar, porque é interessante. E Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria, eu abri hoje na página 187, que traz a seguinte mensagem para nós: porque o acaso não existe, eu peço sempre licença para abrir uma página que faça sentido e que a gente consiga, a partir dela, ter uma boa inspiração, uma boa ideia, que nos acompanhe ao longo da jornada de mais um dia. A página aberta foi a seguinte: saiba viver eternamente, buscando estudar e aprender coisas úteis e proveitosas a você e ao próximo. Quando paramos de aprender e de progredir, começamos a morrer realmente. Aprendam o mais que puderem todos os ramos do saber, para iluminar ao máximo o seu espírito. Aproveite todos os seus minutos para aprender, para aumentar seus conhecimentos. Agora, me disse isso não é sob medida para a quarentena. Tanta gente por aí aprendendo yoga, aprendendo meditação, aprendendo um novo idioma, aprendendo a desenvolver ferramentas novas de trabalho, se reinventando. Gente que já estava na informalidade e está aproveitando a quarentena para, até por força das circunstâncias, não tem opção, como eu posso transformar limão em limonada, como eu posso otimizar o meu tempo de recolhimento desenvolvendo novas habilidades. Então, tudo isso está num pacote que muito antes da pandemia já estava colocado por Pastorino. Quando ele diz saiba viver eternamente, é porque nós somos imortais. A morte não existe. Então, na linha do tempo, a eternidade é tempo para burro. O que a gente vai fazer com esse tempo todo? Por que a gente está aqui? Por que somos espíritos imortais? A gente está aqui para acumular bagagem, conhecimento, sabedoria, desenvolver aptidões, desenvolver talentos. E o que a gente faz com tudo isso? Essa é a condição para a gente ser feliz, compartilhando esse conhecimento e essa sabedoria, ajudando ao máximo as pessoas à nossa volta e fazendo da vida uma jornada alegre, feliz, onde a gente se sinta útil. Porque o sentimento de utilidade é algo fabuloso, que remete a essa paz, da gente, à noite, encostar a cabeça no travesseiro e dizer: foi um dia produtivo, foi um dia bom, mais um dia que eu consegui me sentir útil. Eu disse que a morte não existe, eu estou falando da morte física. A gente muda de corpo, a gente larga a casca, a carcaça que fica para trás, não tem mais utilidade. É que nem uma roupa velha que já esgarçou, manchou de água sanitária,
deu traça, aí você fala, essa roupa não me serve mais. Quando chega o momento de realizarmos a passagem, o corpo não nos serve mais. Mesmo um corpo sadio, quando há um determinismo kármico da gente, naquele instante, realizar a passagem, a experiência do espírito livre do corpo é invariavelmente prazerosa. Um mergulhador em águas profundas, um escafandrista, ele tem que fazer até o mergulho por etapas para se acostumar com a pressão atmosférica, que é outra. Ele perde o quê com aquela indumentária? Ele perde agilidade, ele perde movimento, ele fica pesado. É tudo mais difícil. Mal comparando, nós hoje aqui, na qualidade de encarnados, experimentamos essa mesma perda de agilidade, de mobilidade, de velocidade na capacidade de realizar inúmeros trabalhos ou tarefas, embora a gente não se dê conta disso. Porque o espírito que nos anima se reveste dessa carcaça para realizar o que é importante nesse plano. Quando chega o momento de fazer a partida, a gente se livra dessa indumentária e olha, vou abaixo. Vou abaixo. Mas tudo tem o seu tempo. Não precipite essa experiência, porque isso não vai te favorecer. Então ele diz, quando paramos de aprender e de progredir, começamos a morrer realmente. Pastorino está dizendo, a morte existe, mas não é a morte física. A gente é eterno. Eterno só Deus o é. Nós somos imortais. Isso aí é uma forma de construir a narrativa na visão espírita. Mas nós somos imortais e precisamos emprestar sentido à imortalidade. Quando a gente desiste de aprender, de progredir, de assimilar a riqueza de informações da vida, nas suas múltiplas resoluções, o que Pastorino está dizendo é que ocorre aí uma morte. A gente desiste de interagir com o lado de fora. E isso não nos convém. Porque a gente perde muita coisa assim. A gente perde o carimbo do passaporte que nos precipita na direção da paz, da felicidade, da sensação de dever cumprido e por aí vai. Linda a página do Pastorino. Relembrando, página 187, que enseja muitas boas e oportunas reflexões. Indicação bibliográfica de hoje é de uma indiana chamada Vandana Shiva, Prêmio Nobel Alternativo, e o livro que eu sugiro é Monoculturas da Mente, Perspectivas da Biodiversidade e da Biotecnologia. Esta mulher é uma sumidade. Ela é temida pelas grandes corporações do setor de alimentos e do setor químico que fabrica transgênico e pesticidas. Ela, na Índia, está à frente de uma organização muito conhecida que faz a coleta das sementes nativas, das sementes crioulas, que é o nome que se dá, que estão desaparecendo da natureza por conta das atividades comerciais dessas grandes corporações. Eu já comentei aqui no Papo das 9, nós temos no mundo centenas ou milhares de espécies de arroz, de feijão, de milho, de batata, mas as grandes corporações do setor de alimentos só se interessam por uma, duas ou três espécies diferentes, no máximo, que a gente vê por aí em supermercado, hortifruti, etc. São espécies que, por alguma razão, são mais viáveis comercialmente. Entretanto, Vandana Shiva traz, e com muita informação científica, não apenas a beleza da biodiversidade no setor de alimentos, mas a pertinência nutricional. Porque cada alimento traz um aspecto importante para a nossa nutrição. Importa proteger as sementes nativas e as sementes crioulas, importa cultivá-las sem a ameaça de agrotóxicos extremamente nocivos e, segundo ela, não necessários. Outro dia conversamos aqui numa live com o Marcos Palmeira, que é produtor orgânico. Existem estratégias inteligentes e muito sofisticadas da própria natureza para combater pragas oportunistas.
Então, Vandana Shiva, quando fala de monoculturas da mente, faz um registro muito inspirado de que as monoculturas agrícolas replicam as monoculturas da mente. É uma mente, com todo respeito, obnubilada, não percebe ao redor, só percebe em frente. E em frente para eles é isso aqui, ó. Arame, pataco, bufunfa, grana, dinheiro. E ela resgata um sentido lindo da conjugação da biodiversidade com saúde humana, no aspecto nutricional, e denuncia as mazelas da indústria de alimentos que atropela a diversidade biológica das sementes crioulas, dos diversos gêneros de alimentos que nós nem conhecemos. Por exemplo, eu já comi e achei muito saboroso arroz preto, arroz integral preto. Eu já comi e gostei muito espiga de milho. Tem espiga de milho azul, um azul escuro. Tem espiga de milho preta e não é de queimado. Façam essa pesquisa e vejam a riqueza no cardápio que foi atropelada, essa riqueza, pela indústria de alimentos. Dica de doações. Gente, hoje é o Dia Nacional de Doação de Leite Materno. Hoje é o Dia Nacional de Doação de Leite Materno. E os bancos de leite estão com seus estoques muitíssimo baixos, o que compromete o desenvolvimento de crianças recém-nascidas que não têm acesso ao leite da mãe, ou porque o peito da mãe secou, ou porque são crianças que não têm mães por perto, mães naturais que possam dar o peito. Então, é incrível o estudo do benefício nutricional. O leite materno é, ao mesmo tempo, alimento e vacina. E uma mãe que eventualmente tenha medo de dar o excedente de leite, né? Ela tem um filho pequeno, está com o peito cheio, mas ela fala: ah, mas eu não quero me expor indo ao banco de leite. Os bancos de leite, alguns deles estão agendando visita para coleta do leite materno. Outra dúvida: ah, mas eu não sei se eu tenho coronavírus, aí eu boto o leite, o meu leite vai ter o corona. O leite materno é pasteurizado, ele é absolutamente saudável. Quando passa pelo processo de pasteurização, antes de ser disponibilizado para as crianças que necessitam. Então, 300 mililitros de leite materno é um copo. Sustentam 10 recém-nascidos. E, obviamente, uma mãe que está com o peito cheio não precisa botar um copo. Ela pode pegar 10 mililitros por dia, é um resíduo. Esse resíduo, às vezes, se perde, porque algumas mães produzem tanto leite que tem que colocar, às vezes, uma contenção no mamilo, para aquilo não ficar sujando, molhando, porque aquilo é limpo demais. Aquilo é uma bênção da natureza. Esse leite que é excedente vai molhando roupa, coisa e tal. A mãe não tem o que fazer, às vezes, para tapar o peito. Então, esse excedente, bota 10 mililitros por dia num recipiente, informe-se sobre a maneira correta de armazenar. Depois você pede para alguém do banco de leite vir buscar o vasilhame. É seguro, é importante na área da saúde pública, não é apenas um alimento, é uma vacina. Eu me lembro muito da campanha criminosa da Nestlé, lá nos meados do século passado, para vender leite em pó para criança. A Nestlé construiu campanhas caras no mundo inteiro, maculando o aleitamento materno. Era uma campanha difamatória do leite materno, que atentava contra a estética da mãe, dizia que o peito ia cair, que atentava contra o risco para as crianças, que o leite em pó deles era mais saudável e protegia mais. Vocês vejam, eu estou combinando aqui a história da campanha difamatória lá de trás da Nestlé com monoculturas da mente
em que Vandana Shiva também denuncia como as grandes corporações do setor de alimentos hoje também jogam pesado em relação a o que lhes pareça para essas indústrias algo importante, mas que, na verdade, no dia a dia, a ciência mostra que a diversidade de cores, de texturas no prato. O que é um prato saudável? É um prato multicolorido. Então, Dia Nacional do Aleitamento Materno, por favor, senhoras e senhoritas mamães, parabéns por vocês existirem. Parabéns pelo leite maravilhoso que vocês produzem. E parabéns se vocês prestarem 1 milímetro de atenção no que eu estou sugerindo. No período de quarentena, de recesso, os bancos de leite materno estão com seus estoques reduzidíssimos. Em São Paulo, esses estoques caíram, notícia de hoje, 60%. Então, como eu faço, André? O que eu devo fazer? Sua cidade, verifique qual é o banco de leite materno mais próximo. Faça contato e diga, eu estou amamentando, tenho um excedente. Eu posso dar um pouquinho, 5 mililitros por dia, eu posso ir colocando num recipiente. Vocês podem vir buscar como? Vocês fazem isso? Faz a diferença. Tão pouco. Por tão pouco, você pode salvar vidas. Bom, eu vou fazer aqui, posso fazer um resuminho do noticiário? A gente sempre faz. Desculpa, eu sou jornalista. Então a gente vai aqui filtrando o que nos pareça importante, porque eu sei que alguns de vocês estão tendo cuidado de não se informar com a carga pesada de notícia e fico lisonjeado de eu ser um dos filtros, não o único, para vocês se informarem. Então eu vou dar aqui, pedindo vênia, pedindo licença, porque é o meu filtro, que é imperfeito, daquilo que me parece importante destacar no Papo das 9. Primeira notícia é boa. Temos o anúncio oficial de uma empresa americana que teria já testado com sucesso o primeiro protótipo de vacina contra a Covid-19. O primeiro passo foi dado. Há controvérsias em relação, anunciou primeiro, antes de publicar numa revista científica os resultados pormenorizados. É claro que tem muito interesse comercial nesse produto, né? Ao que parece, o responsável por essa empresa pertence a um grupo ligado ao governo dos Estados Unidos. É um grupo de trabalho que Donald Trump designou para acelerar pesquisa na área da vacina. Então quem está à frente desse grupo é quem está à frente dessa empresa. E o camarada não se desvinculou da empresa. A empresa está faturando horrores. Bom, qual é a notícia boa? A notícia boa é que temos uma vacina a caminho. Existem mais de 100 grupos de trabalho no mundo. Até algum tempo atrás eram 90, agora são mais de 100 grupos diferentes correndo contra o tempo para descobrir uma vacina. E esta empresa, ao que parece, saiu na frente. Eles estão prometendo para ainda este ano. Muitos cientistas duvidam. É trabalhoso o processo de testagem em diferentes resoluções, com diferentes grupos de cobaias humanas, até que você consiga aferir, é seguro, vamos universalizar o acesso. A boa ciência, ela tem a precaução de não recomendar aquilo que eventualmente faça mal. Não pode ter eventualmente. Tem que ser 100%. Por isso que leva tempo. Mas é uma boa notícia? É uma boa notícia. Estamos aqui cumprindo aproximadamente 2 meses de quarentena. E já ter uma vacina esse ano seria algo sem precedente. A velocidade. Eu confesso, jornalista é uma raça sempre cautelosa e desconfiada. Eu ficaria surpreso se tivéssemos uma vacina para esse ano. Agora, em descobrindo a vacina, comemoramos. Mas temos uma questão. A vacina não é de graça. O Brasil não tem dinheiro para comprar vacina para imunizar a população toda. Razão pela qual na Organização Mundial da Saúde já há um debate para considerar a vacina um bem público. Bem público. Significa, precisamos que este produto comercial não seja objeto de uma transação comercial que puna os países pobres ou emergentes, que não teriam dinheiro para comprar uma quantidade
de doses suficiente para imunizar a população inteira. Então temos uma questão comercial. É mais um teste que o vírusinho trouxe para a nossa civilização. Seremos solidários ou seremos gananciosos? Vamos repartir o benefício ou vamos privatizar o lucro? Quem puder pagar, ganha de brinde a vida, a sobrevivência. Quem não puder pagar, sinto muito. Negócios são negócios? Será que vai ser assim? Bom, enquanto isso o Brasil ultrapassa. O Brasil, a cada dia, sobe na escala dos países com o maior número de contagiados. Nós já somos o terceiro lugar, é a posição nova do Brasil. Temos 254 mil contagiados e mais de 16 mil óbitos pela Covid-19. Sem realizar as mesmas testagens que Estados Unidos, que aparece em primeiro lugar, e Rússia, que aparece em segundo lugar. Eu diria que o Brasil já seria o primeiro lugar se tivéssemos testagem em massa, que é o que aponta um estudo que eu comentei semana passada da USP de Ribeirão Preto, do Dr. Domingos. Ele deu entrevista ao vivo para a gente na Globo News. Ele falou, eu desenvolvi um modelo que mostra que o Brasil é o epicentro da pandemia e hoje teríamos mais casos de contágio de óbitos que os Estados Unidos. Oficialmente estamos em terceiro lugar. É um ranking mórbido, mas a gente precisa ter essa informação, penso eu. No campo da política, que eu falei muito ontem de democracia, defesa da democracia, que a democracia tem muitos problemas, mas não existe nada melhor, etc., nós estamos testemunhando perplexo talvez a maior quebra de promessa do presidente eleito Jair Bolsonaro, que seja um vínculo absolutamente forte, estreito, com o que há de pior na política, que é o chamado centrão. Então, o presidente da República, que chegou a mencionar em campanha que faria nova política, não negociaria cargos com o centrão, ele chegou a nominar o centrão. Isso está gravado. Procure nas redes sociais. Eu repliquei isso também, porque eu fiquei perplexo. O Centrão foi presenteado ontem com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É o FNDE. O FNDE faz a gestão de recursos da ordem de 54 bilhões de reais. Quem assume esse Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é um dos partidos do Centrão, que tem à frente, quem vai administrar esse fundo, é uma pessoa absolutamente fora do universo da educação. Não tem rigorosamente nenhum conhecimento sobre o assunto. E foi premiado com essa fábula de dinheiro público que não é do governo, é meu dinheiro, é seu dinheiro, dinheiro de quem paga imposto, de quem paga taxa. E nós estamos aqui perplexos vendo a venda, o loteamento de cargos públicos para partidos aonde dirigentes como Valdemar da Costa Neto, julgado por corrupção, preso, cumpriu pena, está negociando com o presidente da República. Roberto Jefferson, julgado por corrupção, foi preso, está negociando com o presidente da República. Não me peçam explicações, é assim que é. E se você disser para mim, André, todos fizeram isso lá atrás e vocês não ficaram perplexos, é que lá atrás ninguém prometeu com a ênfase que o atual presidente não se misturar com a chamada velha política de forma tão rápida. Vamos lá. Vamos começar a responder as perguntas, que o Papo das 9 não é um papo que se restrinja, digamos assim, obviamente, à política. Senão seria um papo muito esquisito e acalorado o tempo todo. Vamos lá. Heloísa Marques de João Pessoa, Paraíba. Meu pai era paraibano. Adoro a Paraíba. João Pessoa em particular.
Bom dia, André. Por favor, o que podemos fazer para evitar a votação do projeto de lei 2633, que era a MP da grilagem, virou projeto de lei, está para ser votado essa semana, está agendado para amanhã. Pressione os parlamentares, pressione o relator do projeto de lei, pressione o deputado que você votou aí na Paraíba. Pressione. A democracia é panela de pressão, pressione, faça barulho. Resumindo, o projeto de lei tem a pretensão de promover a regularização fundiária de terras públicas aonde invasores se apossaram, e o projeto de lei carimba a titularidade dessa terra pública. Esse é o resumo. Por que eu sou contra esse projeto nesse momento? Porque não apenas temos um projeto de lei que avaliza o crime da invasão de terra pública, mas nesse momento nós temos órgãos ambientais sucateados intencionalmente pelo governo, IBAMA e ICMBio, uma FUNAI aparelhada que faz tudo menos proteger territórios indígenas, e o projeto diz que a checagem das informações se dará por sensoriamento remoto. Eu acho estranhíssimo, no meio dessa pandemia, com tantos problemas para o Brasil resolver, inclusive na área econômica, o Centrão, com a bênção de Bolsonaro e a bancada ruralista fazendo força, priorize essa votação. Eu não entendo que esse projeto seja prioridade e temo pelo agravamento do desmatamento. Dados do Amazon de ontem. Tivemos o maior desmatamento para o mês de abril dos últimos 10 anos na Amazônia. É muito sério isso. Pressione, Heloísa Marques. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Sônia Jasmin Parnamirim. Bom dia, André. Me fale um pouco da família espiritual e da família material. Sou de Nova Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ih, aí! Paraíba, Rio Grande do Norte, tá tudo coladinho. Adoro. Adoro. Vamos lá. Bom, do ponto de vista espírita, nós temos a família encarnada e temos grupos familiares desencarnados. A família espiritual é aquela família que se une por laços de afinidade, de histórias que permearam diferentes encarnações, determinando muita empatia, muita solidariedade, muito amor, né? São grupos de espíritos que se gostam. A família na Terra, ela, segundo a doutrina espírita, reúne, na maior parte dos casos, espíritos que podem até ser afins, mas raros são os casos de almas gêmeas, né? Ou de um encontro que determina aquele, eu diria, todo mundo à volta percebe que há algo extremamente forte que explica a união daquelas pessoas, o que sugere que seja uma união de uma outra categoria, né? Em boa parte dos casos, as famílias na Terra permitem que haja, pelos laços consanguíneos e pelo sobrenome, o encontro de pessoas que se amam e de pessoas que precisam se amar. Não sei se você entendeu aqui a sutileza do que eu estou dizendo. Você vai ter num grupo familiar da Terra pessoas que se amam genuinamente e pessoas que estão ali com o mesmo laço familiar, mesmo laço consanguíneo, mesmo sobrenome, mas precisam se entender. E a encarnação no seio de uma mesma família permite uma aproximação inequívoca. Inequívoca. Então, é muito comum você dizer, eu tenho um amigo que é meu irmão. Eu tenho por ele uma sensação de irmandade muito superior à que eu tenho pelo meu irmão de sangue. Você ouve isso por aí. E isso poderá ter uma explicação nessa direção que eu tentei resumir criminosamente, porque toda pergunta
que remete à filosofia espiritualista, a gente tem que fazer um rebolado para responder em pouco tempo. Marcos Beck, de Florianópolis. André, tenho 53 anos. Temos. E sou espírita. Somos. Mas ter que passar anos no umbral em sofrimento não vai de encontro às leis de amor e perdão de Jesus? Bom, Marcos, se você é espírita, vale a pena acessar os conteúdos doutrinários que aludem ao sentido da dor e do sofrimento. Você quer saber? O umbral está aqui na Terra, em vários presídios do Brasil. Se você quiser fazer uma visita a um complexo penitenciário, em Santa Catarina ou no Rio de Janeiro, você vai ver a reprodução do que a literatura espírita mostra do que ocorre com almas muito culpadas, muito sofridas pelo desperdício de tempo e energia na Terra. E migram para essas zonas umbralinas, onde temporariamente permanecerão, aonde se dá o quê? A quitação da consciência. A consciência lateja. E é preciso amainar a dor na consciência para que você siga seu caminho. Isso não afronta a lei de amor. Isto é o amor em curso. Porque não existem atalhos na vida espiritual, nem na vida material. As leis que regem a vida e o universo são perenes, imutáveis, para toda a eternidade. O amor é o objetivo. A conquista do amor depende das escolhas que cada um de nós faça, de aprendizado, como diria o Pastorino. Aproveitar o tempo para aprender, assimilar, desenvolver habilidades e talentos. A dor não é contra nós, entendeu, Marcos? A dor é em nosso favor. É falsa a ideia, é fake news, usando uma expressão da moda, de que onde haja dor e sofrimento, Deus não está presente. Isso revela, a meu ver, uma certa incompreensão do sentido da dor e do sofrimento. São agulhões que nos precipitam numa direção invariavelmente diferente. Quando está doendo, o que você faz? Você se mobiliza para tentar estancar a dor. Ninguém gosta de sofrer. Então, quando a gente busca um caminho alternativo à dor que a gente sente, a dor está cumprindo a sua função. Não falo uma verdade absoluta, eu estou interpretando aqui do meu jeito, o que eu suponho ter estudado, suponho ter aprendido da doutrina espírita. Leila Verati. André, o que falta para retornarmos à normalidade na política brasileira? Leila, quando a política brasileira já foi normal, hein? Normal é uma palavra que eu acho muito complicada, viu? Tem uma música do Lulu Santos, lá da década de 80 ou 90. Eu sou um cara normal. O normal. Tem outra frase atribuída a Caetano Veloso que diz: de perto, ninguém é normal. De perto, ninguém é normal. Então, a normalidade da política brasileira nunca houve. E a política no Brasil não é uma exclusividade do Brasil. A política no Brasil é um seriado com todos os episódios marcados de forma mais ou menos intensa por rebuliços e sacolejos. Aí a gente vai dizer, é uma sina do Brasil? O Brasil está pagando um karma? Não. É um aprendizado que a gente precisa ter do modelo de governo e de governança que nos interessa. E a gente vai ter que aprender com o erro. Eu sou do tempo, o Marcos, que falou há pouco aqui, tem 53 anos como eu, Marcos, você se lembra quando o Brasil era conhecido como o país da impunidade. Você se lembra disso? O Brasil não é mais o país da impunidade. Gol! Somos diferentes. Mas o que mudou no Brasil? Ué, sou do tempo que quem tinha colarinho branco não ia para a prisão porque tinha bom advogado. Ah, André, isso mudou? Mudou. Ah, mudou. Nós temos políticos importantes como ex-governador Sérgio Cabral, ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, ó, chilindró. Lá na Bahia, outro que era intocável, Gedel Vieira Lima, ó,
Chilindró. Eu não vou ficar dando nome aqui, porque o Papo das 9 é para jogar para cima. Não quero ficar no atoleiro dos nomes de políticos que não honraram o cargo que ocuparam. Mas eles pagaram por isso, estão pagando. O Brasil não é mais o país da impunidade. Ah, André, mas e fulano que não foi preso? E Cicrano? Gente, quem disse que entre o preto e o branco não tem o cinza? Ontem a gente comentou aqui como os pensamentos extremistas, radicais, se afastam por princípio de qualquer lucidez ou equilíbrio em qualquer análise. Em qualquer análise. Não pode ser tudo ou nada, 8 ou 80. A gente avança, aos trancos e barrancos, mas a gente avança. Então, quando a política brasileira vai voltar ao normal? Quando a gente levar a sério política. Quando a gente prestar atenção no que está em jogo, quando a gente banaliza o voto. Quando a gente vota por interesses pequenos ou mesquinhos. Ou quando as pessoas de bem, que se sentem mais predispostas a servir, se habilitarem a uma carreira política. É isso, penso eu. Vamos lá. A Viviane Almeida, de Copacabana, Rio de Janeiro. Copacabana, que é o bairro da Zona Sul com o maior número de casos de Covid-19 e é o bairro do Brasil com a maior concentração de idosos por metro quadrado, para quem não sabe. A Viviane Almeida pergunta, André, tem uma amiga que está muito angustiada. Ela é do grupo de risco. Só tem um rim funcionando parcialmente. Colegas vieram a óbito. O que dizer a ela? Bom, o que dizer? Eu não a conheço. Eu não sou um bom conselheiro. Mas vamos lá. Eu sugiro que você a tranquilize mostrando que muitas pessoas com um rim só, ou muitas pessoas com as tais comorbidades, as doenças pré-existentes, para não dizer a maioria absoluta, vão passar por essa turbulência com saúde. Então sugira a sua amiga para não ficar prisioneira de um monodeísmo, que é uma ideia fixa, e porque o pensamento tem força e direção, você plasma formas de pensamento, e você se torna, digamos, influenciado ou influenciada por esses detritos mentais que passam a coexistir com você. Parece filme de ficção científica isso, mas é verdade. Nós produzimos formas de pensamento que nos acompanham à medida que a gente vai imprimindo no mesmo pensamento. Todo dia a gente dá um reforço. Ele vai se cristalizando. E ele vai se tornando uma ideia recorrente, uma ideia fixa. Então, a minha sugestão, com toda a franqueza, é que você procure sensibilizar a sua amiga, que tem um rim só, está muito preocupada com o eventual contágio da Covid-19, eventual problema mais grave que possa ocorrer, que ela mude o fluxo de pensamentos, que ela não sintonize nessa ideação do pior. A saúde começa pela capacidade que a gente tem de não vibrar numa frequência baixa de pensamentos negativos que nos sabotam, jogam contra e têm o poder de nos debilitar, inclusive o sistema imunológico. Então tudo começa por aqui. A mente comanda e tudo obedece. A sua amiga precisa buscar outra categoria de pensamento e, se possível, com ajuda psicológica à distância. Existem terapeutas, psicanalistas, psicólogos, até psiquiatras, que estão oferecendo atendimento gratuito como a gente conversa aqui. Mas eu não sou... Eu não sei cuidar direito de mim, vou cuidar dos outros. É complicado. Não estou me comparando com esse povo, não. Eu estou dizendo, a sua amiga talvez precise de um apoio à distância de um psicólogo que possa assisti-la. Ok? Pensamento. Tem uma música do Cidade Negra linda. Cantar aqui dentro. Eu vou falar pra você
Você vai entender a força de um pensamento para nunca mais se esquecer. Pensamento positivo tem a ver com coração. O mal não. O mal não. O mal não. Linda a música do Cidade Negra. Fala do pensamento. Você vai entender a força de um pensamento para nunca mais se esquecer. É isso. Marcos Paz, bom dia, André. Dizem que a próxima pandemia será na área mental do ser humano. O que você acha? Ah, gente. Desculpa. Ô, Marcos, pandemia mental, você me explica o termo que a gente comenta. É forte a palavra pandemia, não vamos banalizar. Pandemia é uma palavra que tem origem na área da ciência médica. Pandemia é um conceito que precisa ser aplicado da forma correta, do jeito certo. A gente começar a fazer metáfora, eufemismo, com pandemia é um pouco complicado. Se eu bem entendi a sua pergunta, Marcos, agora me dê um link aqui e me perdoe a reação, eu achei curiosa a expressão pandemia mental. Me perdoe, tá? É porque eu sou espontâneo. O que você talvez queira dizer é que o abalo psicológico causado pela restrição de movimento, pela quarentena, pode, e me parece isso está acontecendo, elevar o número de pessoas que se ressente de algum tipo de assistência na área das patologias, transtornos e distúrbios mentais. Aí a sua pergunta faz todo o sentido para mim. E isso a própria Organização Mundial da Saúde já disse, que esse gênero de assistência na direção do enfrentamento de patologias de ordem mental, leia-se, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, esquizofrenias, quando afloram ou quando contagiam, contagiar do ponto de vista assim, do estresse, da irritabilidade de pessoas próximas que não estão prontas para lidar com isso, ou não se sentem à vontade para socorrer amigos e parentes. Então, nesse sentido, a tua pergunta para mim tem um fundamento. E sim, desde já é preciso disponibilizar esse socorro, apoio psicológico, né? Quem não tem um psicólogo para chamar de seu, procure. Quem não tem dinheiro para pagar uma consulta, procure os serviços gratuitos. Quem estiver precisando desabafar, ligue para o CVV, 188, ligação gratuita, ou o chat do CVV. Bom, Paula Fontela, Canela, Rio Grande do Sul. Bom dia, André. Por qual livro eu devo iniciar os estudos da doutrina espírita? Abraço. Já fizeram essa pergunta aqui. Eu já sugeri alguns livros espíritas. Olha, Paulo, eu tenho dificuldade porque se a pessoa gosta de ler, se ela não tem nenhum problema para ler, se ela já é uma boa leitora, começa pelo certo, que são as obras básicas de Kardec. O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Vai por aí. E obras póstumas, se quiser encaixar. Agora, se você tem alguma dificuldade com uma literatura mais sofisticada e rebuscada, porque o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, vulgo Allan Kardec, era um pedagogo conhecido na França. Escrevia muitíssimo bem, ele era classudo no texto. Tem gente que tem alguma dificuldade, gosta de textos mais objetivos, não claros. Um texto mais jornalístico, digamos assim. Embora o Livro dos Espíritos seja, para mim, uma entrevista, perguntas e respostas. Kardec, nesse sentido, foi, companheiro, jornalista e repórter, investigativo. Então temos aqui diferentes gêneros de leitura que eu sugiro que você faça pesquisa. Né? Normalmente, Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, narrando o que houve, ditado por André Luiz, psicografado por Chico, também é uma obra muito popular, inclusive entre não espíritas. Você vai ter romances mediúnicos,
Chico, Divaldo, Raul. Enfim, faça essa pesquisa. Eu queria que você se embrenhasse nessa floresta de conhecimento doutrinário para ver que gênero de literatura lhe apraz. Porque isso é muito importante. Tereza Moraes, do Recife. Como ser um melhor eleitor? Votar branco ou nulo favorece a quem? Favorece a quem está em primeiro lugar, né? Eu, sinceramente, acho, embora compreenda as opiniões em contrário, que a gente deve sempre valorizar o voto e votar no mínimo no menos pior. Até entendo a ferramenta do voto útil, que seria votar no menos pior. Mas eu acho que a gente não devia se estressar com isso agora, tá? A cada dia a sua tarefa. Não está na hora de escolher candidato, as candidaturas não estão nem totalmente colocadas para as eleições municipais, que não tem nem data ainda para acontecer. Então calma, vai dar certo, Tereza. Sandra, bom dia, André. Sei que só Deus é eterno, mas qual a diferença entre eterno e imortal? Quando a gente diz que Deus é eterno, é que Deus ele não tem uma certidão de nascimento. Deus sempre foi e sempre será. Nós temos certidão de nascimento. O espírito imortal não é eterno. Ele surge em algum momento e ele é imortal. Ok? A eternidade não é um atributo do ser humano. A imortalidade, sim. A Teca de São Paulo. André, você teve conhecimento do ocorrido em algumas cidades da região norte e nordeste, também do sul, viu? Com equipes de testagem que foram agredidas pela população e até presas? Nós conversamos ontem com o responsável por essa pesquisa nacional, muito séria, que tem ido de casa em casa, por amostragem, não vai ser não serão todas as casas, para fazer coleta de sangue e testagem. E eles estão sendo escorraçados em boa parte das cidades porque as pessoas têm medo de ser um golpe, de ter ali assaltante travestido de pesquisador. E os responsáveis pelo projeto reconheceram que a comunicação foi falha. Eles enviaram um ofício para a prefeitura. Quem é que presta atenção? Gente, século XXI. Não dá para você se escorar só num ofício, né? Ah, mandei um ofício por e-mail. Não dá. Então você precisa do quê? Você precisa usar todas as ferramentas de comunicação. Usar as mídias, as rádios, as televisões, avisar a Secretaria de Saúde, gravar um vídeo, avisar todo mundo, olha pessoal, não confunda pesquisador com assaltante. E a pesquisa é séria. E a gente vai se identificar por este cartão aqui. Aí você resolve. Os incautos podem até se assustar, mas a polícia não vai prender. O absurdo é a polícia prender pesquisador, como a gente viu. Nem a polícia sabia. Dessa pesquisa nacional deu no que deu. Complicado. Muito bem. Grupo 3, grupo 4. Svestudos 2020. André, bom dia. O que o Espiritismo diz referente aos que não conseguem encarnar? São abortados. Por favor, indique um livro como referência. Nossa, são tantos os livros, eu teria até dificuldade de citar aqui alguma obra que tenha me chamado mais atenção. Teve uma até que eu fiz o prefácio. Nossa, a memória da gente fica... É da editora Correio Fraterno. Dá licença. Caiu tudo aqui, mas a transmissão não. Não tem problema nenhum. A gente cai com tudo, mas o importante é dar a resposta. Olha aqui, eu falei do livro, olhei para a estante, estava ele lá. Então, prefácio meu, livro A Luz que Vem de Dentro, da Lígia Barbieri Amaral. Esse é um livro que mostra a situação que você deseja conhecer. Fala muito também da depressão pós-parto.
Então, que você faça essa pesquisa. Você não terá dificuldade em encontrar respostas na literatura espírita sobre o que significa uma gestação. Para os espíritas, a vida começa no momento da fecundação. Ali já há um espírito vinculado à mãe. E para os espíritas a vida é sagrada e o aborto não deveria acontecer. Qual é a minha opinião sobre esse assunto? Eu acho que nós, espíritas em particular, em vez de ficarmos com o dedo em riste, vaticinando impropérios contra mulheres, pressionadas pela vida, pela família, pelo namoradinho ou pelo marido, a abortar, em vez da gente ficar culpando a mulher abortista, a gente devia recolher esse dedinho e oferecer acolhimento. Existem organizações espíritas muito bem-sucedidas que atuam no sentido de ajudar mães em sofrimento que vivem o conflito de querer ou não querer ter aquele filho, no sentido de prover materialmente essa mãe. Você não será abandonada se você decidir dar sequência à gestação. Acolhimento, você vai ter onde ficar, pré-natal, alimentação, saúde. Se quiser ter esse filho, nós agradecemos, e se você não quiser criá-lo, nós assumimos a responsabilidade por esse filho ou por essa filha. Eu acho isso muito mais cristão do que as pessoas ficarem condenando abortistas. Acho realmente um problema quando isso acontece, quando a gente se depara com essa situação. Então, muita cautela na análise tanto do aborto quanto do suicídio. Eu escrevi um livro em favor da vida, que as pessoas não se matem, que as pessoas não desistam da vida, e a gente tenta explicar em pormenores como a ciência da Terra e como a ciência espiritual. Ciência espiritual do ponto de vista do que a espiritualidade superior faz chegar em termos de informação sobre a realidade do suicida no plano espiritual. Muito bem. Eu sou um defensor da vida, intransigente, mas eu não estigmatizo o suicida. Eu estigmatizo o suicídio. A minha crítica é o suicídio. O suicida, eu não tenho direito de julgá-lo, eu não estou na pele dele. Da mesma forma, uma mulher atormentada, aflita, em confusão, prestes a cometer um aborto, eu sou terminantemente contra o aborto, mas eu não vou acusar a abortista, porque eu não estou na pele dessa mulher, eu não sei o que ela está sofrendo. A nossa postura enquanto cristãos, se beneficiando dos ensinamentos do Mestre, Jesus, é não julgar de forma tão fácil, né? É tão fácil culpar os outros por tudo. É tão fácil a gente, com o dedo em riste, dizer as palavras mais feias em relação a quem está em sofrimento. Difícil é a gente acolher, manifestar respeito, manifestar afeto, carinho, amizade, manifestar amor. Penso eu. É apenas uma opinião, por favor. Vamos lá. Cosme Nogueira faz uma pergunta interessante, diz assim: por que a justiça brasileira não se aplica de igual para todas as pessoas, André? Por que a classe baixa sempre paga o pato? Bom, eu vou dar uma resposta sintética. Primeiro, porque os ricos pagam bons advogados, e os bons advogados conseguem descobrir filigranas jurídicas para postergar julgamentos, adiar penalidades, sentenças, etc. Primeiro ponto é esse. Agora, o ponto mais basilar e importante seria: as leis brasileiras, o arcabouço jurídico do Brasil historicamente foi feito para proteger as elites. Brancos, ricos, cristãos. O arcabouço jurídico, o conjunto de leis, não foi concebido para promover justiça no que você está chamando de classes mais baixas. Razão pela qual tem gente por aí solta que desviou
milhões ou bilhões de reais e tem bons advogados, e tem pessoas de baixa renda presas porque roubaram uma margarina no supermercado. Isso é estatístico. Quem fala muito bem sobre isso é o ministro do Supremo, o Luiz Roberto Cardoso. Quando a gente está assim, pego de surpresa, ministro STF. Aqui. Quando a gente fala do Luiz Roberto Barroso, o Luiz Roberto Barroso, que é aqui do Rio de Janeiro, professor da Universidade do Estado do Rio, ele fala maravilhosamente sobre como as leis brasileiras favorecem claramente os mais aquinhoados de dinheiro e pune os mais pobres, invariavelmente pretos, invariavelmente da periferia. Então, a igualdade, que é uma utopia que a gente deve perseguir, passa pela justiça. E a justiça não pode ter visões distintas em função da capacidade de contratar um bom advogado, etc. Bom, desculpem, daqui a pouco eu vou dar aula. Aí eu tenho que terminar um pouquinho mais cedo para dar tempo de mudar o aparato aqui. Adorei o papo hoje, todas essas 3.578 pessoas que nesse momento nos acompanham. Aí o que acontece? O Instagram não guarda mais no Stories. Quando terminar aqui, vai direto para o IGTV. Fica no feed, né, na página. Então, muita gente estava em dúvida. Não estou vendo mais ali, onde é que foi parar? Está aqui embaixo. Você olha para baixo, está lá. Obrigado. Vocês não sabem como vocês também me ajudam muito, muito, nessa troca de energia e de informações. Eu me comovo, eu me sensibilizo, eu acho graça, eu fico às vezes meio eufórico aqui, quando eu acesso as comunicações de vocês. E juntos vamos atravessando esse momento. Porque nenhum de nós deve dizer que se sente só. Nunca estamos sós. Na pior das hipóteses, você não está enxergando ou sentindo quem está à sua volta, inclusive seus guias, mentores e anjos da guarda. Fixe nos pensamentos positivos, areja a cuca, limpa a sua psicosfera, prece, meditação, exercício físico, distração para a alma, empregar o tempo e a energia em tarefas que façam de você uma pessoa em movimento ou em saudável recolhimento, vigiando e orando. Vigiai e orai. Tudo vai dar certo. Mesmo. Até amanhã, quarta-feira, e amanhã, depois do Papo das 9, o que tem? Papo ao vivo, live, com o teólogo, professor e escritor Leonardo Boff. Tudo de bom. Cuidem-se bem.